Vamos então falar da má interpretação. E é uma história na Bíblia, uma história que começou bem e que podia ter terminado bem, mas infelizmente por causa da má interpretação de alguns, esta história terminou mal. Glória ao Senhor pelos irmãos e irmãs que nos seguem desde o Ghana e de muitas outras nações, e que o Senhor seja bendito. E eu vos desejo um bom apetite com a palavra que vamos comer. Glória ao Senhor. Vamos pegar nas nossas Bíblias. Obrigado, Papá, pela tua palavra. Estamos em 2 Samuel, capítulo 10. 2 Samuel, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 1. 2 Samuel 10, a partir do versículo 1. Depois disto morreu o rei dos Amonitas e seu filho Hanun reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência para com Hanun, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência para comigo. Davi, pois, enviou os seus servos para o consolar acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos Amonitas. Então disseram os príncipes dos Amonitas a seu senhor Hanun: pensas porventura que foi para honrar teu pai que Davi te enviou consoladores? Não te enviou antes os seus servos para reconhecerem esta cidade e para a espiarem a fim de transtorná-la? Pelo que Hanun tomou os servos de Davi, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes metade dos vestidos até as nádegas e os despediu. Quando isso foi dito a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados, e mandou dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os amonitas que se haviam feito abomináveis para com Davi, enviaram e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Sová 20.000 homens de infantaria, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tob 12.000. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os amonitas e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zoba e de Reob e os homens de Tob e de Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu alguns homens dentre a flor do exército de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E entregou o resto do povo a seu irmão Abisai para que o formasse em linha contra os amonitas. E disse-lhe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu irei em teu socorro. Tem bom ânimo e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Elohim, e faça Yahweh o que bem lhe parecer. Então Joabe e o povo que estava com ele travaram a peleja contra os sírios, e estes fugiram diante dele. E vendo os amonitas que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. Então Joabe voltou dos amonitas e veio para Jerusalém. Os sírios, vendo que tinham sido derrotados diante de Israel, trataram de refazer-se. E Hadadezer mandou que viessem os sírios que estavam da outra banda do rio. E eles vieram a Elá, tendo à sua frente Sobac, chefe do exército de Hadadezer. Davi, informado disto, ajuntou todo o Israel e, passando o Jordão, foi a Elá. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Os sírios, porém, fugiram de diante de Israel, e Davi matou deles os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalaria, e feriu a Sobac, general do exército, de sorte que ele morreu ali.
Vendo, pois, todos os reis sérvios de Hadad-Ezer, que estavam derrotados diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E os sírios não ousaram mais socorrer aos amonitas. E está nesta história que denota alguma confusão e que pode até fazer rir, honestamente. David não tinha uma má intenção. Ele apenas teve conhecimento do falecimento do seu amigo, o rei dos sírios. E ele, ao mesmo tempo, descobriu que o seu filho tinha substituído. E ele quis simplesmente usar de benevolência para com este jovem homem, este jovem monarca, como o seu pai tinha usado de benevolência para com David, porque David tinha tido várias batalhas e frequentemente foi perseguido pelo rei Saul, que queria a cada vez matá-lo, e David tinha frequentemente sido alojado pelos reis dos países vizinhos de Israel. Então, na morte do rei da Síria, o rei quis simplesmente testemunhar de amor para com o seu filho, porque o seu pai tinha sido correto consigo, com David. E houve maus conselhos. Os conselheiros do jovem monarca vão dizer-lhe: mas pensas tu que David enviou os seus servidores para verdadeiramente honrar o teu pai? Mas não. Obrigatoriamente ele os enviou para te espiar, para espiar o país, para entrar em batalha. E este monarca, em vez de perguntar mais informação, de se informar, ele acreditou nos maus conselhos, nos maus conselheiros que deram esses conselhos. Ele vai entrar em batalha, meus amigos, contra David, ainda que David nem sequer o queria fazer, ele não queria bater-se com este jovem homem. E ele vai levantar-se contra ele e vai associar-se com outras pessoas, este rei, para entrar em batalha contra Israel. E no final, é ele, este rei, este jovem rei sírio que perde. É ele. E mesmo os outros sírios, sírios de outros lugares, não queriam mais vir em ajuda a ele. Vocês se dão conta? É uma loucura. É loucura. A loucura. E esta história, irmãos e irmãs, ela é, como dizer, ela pode dizer respeito a todos nós. Na verdade, os conselheiros do rei Hanun tinham atribuído intenções a David. Eles atribuíram-lhe intenções e fizeram uma má interpretação, uma má leitura do ato que David tinha colocado. E é isso que acontece a nós todos, a toda a gente. Podemos, infelizmente, irmãos e irmãs, interpretar mal, como dizer, as proposições uns dos outros, os gestos de amor de alguns. Podemos mal interpretar propósitos não compreendidos, saídos do seu contexto, de uns e de outros, e começar a fazer-lhes guerra, uma guerra completamente carnal. Isso é assim que nós somos, nós os humanos. Ainda que originalmente tu podes simplesmente, eu não sei, desejar o bem do teu irmão, da tua irmã, e aí, faça isso, as pessoas vão começar a imaginar muitas coisas, começar a atribuir-te intenções. Se ele pediu para jejuar contigo é porque te quer controlar, se ele pediu tal coisa é porque quer saber onde tu vives para te poder enfeitiçar. Vem, eu vos asseguro, nós humanos, nós temos grandes problemas, verdadeiramente. Quando eu li esta história honestamente, eu não posso impedir-me de rir. Porque
E eles alcançam os servidores de David e vão rapar-lhes a metade da barba. Vêm e vão. Eles eram barbudos porque na época a barba era realmente recomendada. E vão então rapar-lhes a barba e destruir as vestimentas e enviá-los de volta. E David não queria justamente que os não barbudos aparecessem diante dele. Então compreendemos que David estava rodeado por homens barbudos. Era a tradição entre os orientais, os barbudos. Então, supomos que o próprio rei David também tinha barba. E então ele diz a estes servos, não venham sem a barba. Permaneçam de parte até que a vossa barba tenha crescido. Então, a barba não cresce assim de um momento para o outro. Então, os seus servidores verdadeiramente foram humilhados. Isso faz rir, irmãos. É terrível. E eles raparam a barba como? Com que tesoura? Não sabemos. O Senhor é incrível, verdadeiramente. Na Bíblia há histórias que quando lemos não podemos impedir de rir e rir sobre nós mesmos. Porque nós humanos temos grandes problemas. É terrível. Meus irmãos, é grave. É grave. Temos problemas muito, muito sérios. O Senhor te dá um sonho, te desperta e tu começas a interpretar mal e tu crias problemas a ti mesmo, mas verdadeiramente nós somos a fonte dos nossos próprios problemas. É assim que nós somos, os humanos. O teu marido entra em casa tarde e tu começas já a fazer todo um filme e tu não sabes que o teu marido perdeu, não sei, apenas o seu comboio, ou o comboio estava atrasado, ou porque houve um problema técnico, elétrico. Vem e depois tu começas já, o inimigo vem. E os conselheiros do rei Anum aqui representam um pouco os demónios, o diabo que vem e sopra maus pensamentos sobre uns e outros. E tu viste o teu marido que entrou tarde, obrigatoriamente ele estava com uma amante. E tu, a irmã espiritual, ainda assim, sais da oração e começas já a ter interpretações bizarras e a fazer todo um filme na tua cabeça e tu começas a conceber todo um cenário. E, Senhor, nós somos perigosos. E quando o teu marido depois entra em casa e vai até à casa de banho, por exemplo, e tu te precipitas para o seu saco e começas a abrir o seu saco discretamente e a ver e tudo isso, e tu pegas no seu telemóvel, começas a procurar o código e tudo isso, e ainda assim tu és uma mulher espiritual. E eu estou seguro que falo a alguém neste serão. E nós nos conhecemos, nós sabemos como nós somos. E uma irmã casada que entra tarde também, tudo isso, porque ela teve um problema, não sei, houve um problema, alguém que se atirou para as linhas de comboio, os comboios tiveram um atraso. E quando a mulher entra tarde, o homem também se precipita para o seu saco e começa a verificar, porque no início foi um pensamento que veio, o inimigo conhece a verdade, mas ele não quer dizê-la. E ele te envia pensamentos. A tua mulher veio atrasada porque ela obrigatoriamente esteve com outro, e quando tu recebes um pensamento assim de Satanás, tu recebes no singular o pensamento. Eu creio que ela fez isto. É o inimigo que te diz, a tua mulher fez isto, a tua mulher fez aquilo, o teu marido fez isto, aquilo, e tu recebes esse pensamento na primeira pessoa do singular. Eu creio que a minha mulher fez isto, eu creio que... E começamos a inventar todo um leque de histórias. Tu estás na assembleia e há uma reunião de oração. Alguém passa à tua frente e não te saudou. E não é porque fez de propósito, é porque a pessoa tem problemas. A pessoa tem tantos problemas que está completamente numa espécie de bolha e nem sequer te viu porque ela está na depressão, basicamente. E tu começas já a imaginar coisas. Certamente falaram de mim, certamente contaram-lhe a minha história, certamente falaram do meu assunto, o assunto que eu confiei a tal irmã e ela contou tudo e tudo isso, e então eu estou convencido. Ou então há uma reunião de oração, uma palavra de conhecimento que sai, alguém aqui que caiu no pecado sexual, e tu logo, porque também caíste, logo começas a dizer, aí está, eu abri-me a alguém, abri o meu coração a alguém e a pessoa contou tudo ao pastor.
Oh, Senhor, não é possível. Não quero mais confiar-me, acabou. Para mim acabou, não quero mais falar da minha vida, ainda que a pessoa nada fez. E tu fazes todo um cenário com um início, desenvolvimento, fim, conclusão, e tu pegas no telefone e ligas a toda a gente. Verdadeiramente não quero mais confiar-me, não quero mais isto, não quero mais aquilo. E torna-se uma verdade e circula e anda em volta e toma proporções e isso faz estragos. E quando tu vais verificar que, na verdade, foste tu mesmo que criaste um problema, toda uma história, acendeste um fogo, estupidamente, e ninguém falou. E aí estás tu, agora, como, desculpa-me, mas como um tolo, como um insensato. É como um estúpido, é preciso dizer as coisas tal como elas são, e então tudo isso por isso. Então é impressionante, impressionante. Ou então tu estás algures e alguém te olha e tu rapidamente, a pessoa me está a cobiçar, não é possível, toda a gente me cobiça. Mas, e montas também um cenário. Então, as suspeitas, efetivamente, é terrível, as suspeitas, irmãos e irmãs. Más interpretações. E eu releio ainda a história em questão, porque faz rir. Depois disto morreu o rei dos Amonitas e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse David: usarei de benevolência para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência para comigo. David depois enviou os seus servos para o consolar acerca de seu pai. E foram os servos de David à terra dos Amonitas. Então disseram os príncipes dos Amonitas a seu senhor Anum: pensas, porventura, que foi para honrar o teu pai que David te enviou consoladores? Não te enviou antes os seus servos para reconhecerem esta cidade e para a espiarem a fim de transtorná-la? Pelo que Anum tomou os servos de David, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes metade dos vestidos até às nádegas e os despediu. Então, na verdade, os servos encontraram-se com as nádegas ao ar, meio nus. Quando isso foi dito a David, enviou ele os mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados, e mandou dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba e então voltai. Ainda que inicialmente não era para criar problemas, tão simplesmente alguém te diz: bom dia, fazia muito tempo que não te via, e tu na tua cabeça dizes: aí está, querem-me controlar, seita. Não é normal? Como é que ele me pode dizer isso, que muito tempo não me via? A pessoa simplesmente disse por amor para ti, não há pensamentos por trás, e tu fazes já todo um estado de coisas, um filme na tua cabeça. Vocês se dão conta? E quantas vezes eu mesmo, pessoas também não me vieram ver para dizer que eu tinha ira contra ti, mas o que é que eu te fiz, minha irmã? Quando tu denunciaste a impudicidade e eu me disse: sou eu que sou visada, mas será que eu conheço a tua vida? Eu sei que tu não conheces a minha vida, eu sei que não confessei. A pessoa podia dizer isso não há muito tempo ainda, eu sei que não disse nada a ninguém, mas como é que eu poderia saber que quando eu denunciava isso, eu nem sequer te olhei. Eu sei, então porquê é que tu estás assim para comigo? Vocês se dão conta? Nós somos perigosos, então o Senhor vem nos buscar porque nós temos grandes problemas, nós os humanos. Yeshua. O inimigo joga muito com os nossos pensamentos, irmãos e irmãs, eu vos asseguro. Um irmão diz bom dia a uma irmã: bom dia, irmã, tudo bem? E imediatamente a irmã começa a pensar que ele está a seduzi-la. E toma o telefone e liga. E a maneira como ele me disse bom dia, honestamente, foi bizarro, estranho. E eu vos asseguro, as reuniões de igreja podem ser reuniões de loucos, de pessoas tendo problemas. São casos sociais. Pessoas tendo problemas não apenas psicológicos, mas psiquiátricos. Eu vos asseguro. Há alguns que têm necessidade de serem injetados.
não sei com que produto, mas para verdadeiramente possam adormecer e esquecer um pouco o seu sofrimento, os seus problemas, porque temos grandes problemas e rimos todos agora, mas temos todos grandes problemas e cada um se encontra um pouco nisso, e eu o primeiro, porque vos asseguro, irmãos e irmãs, frequentemente fazemos más leituras dos eventos, do comportamento, das reações das pessoas, a maneira como nos cumprimentam, interpretamos por vezes de forma errada. E honestamente, eu creio que um pouco toda a gente se encontra um pouco nisso. Então aí está como nós somos, nós os humanos, aí está porque é que somos salvos pela graça, porque honestamente fazemos frequentemente más leituras. É impressionante. E tu vês alguém e vês a sua cara e dizes, viste a sua cara? Eu asseguro que a sua cara estava fechada, então forçosamente ele me detesta, eu estou convencido. O Senhor não me disse nada, mas estou convencido. Mas honestamente, eu estou convencido. Convencido. E é triste. É triste. E os humanos? É uma raça estranha, bizarra, honestamente. E criamos-nos muitos problemas, estupidamente. David envia pessoas para apresentar as suas condolências a alguém, gentilmente. Mesmo até com presentes, talvez. Pode acontecer também alguém fazer-te algo para comer e dizer certamente é para me envenenar. Certamente a pessoa, ela colocou o veneno aí dentro. Certamente. Má interpretação. Tu tens um sonho e vês alguém a planar. Eu o vi a voar. É um feiticeiro. Talvez o facto de que a pessoa plana é a elevação. Talvez. Que o Senhor te mostrou, mas agora tu acordaste e dizes isso, forçosamente, ele é um feiticeiro. Eu o sabia. O Senhor me disse, eu o sabia. Meus amigos. Meus amigos. E tu estás na rua, alguém te aborda, uma irmã que caminha assim, e um homem vem e bom dia, e de seguida tu nem sequer respondes na tua cabeça para te seduzir. Ainda que a pessoa talvez só se perdeu, este homem perdeu-se e só quer apenas perguntar uma informação. Mas tu és muito, muito espiritual. E tu te dizes, aí está, eu sou tão bela que necessariamente é para me seduzir. E nem sequer és educada e de seguida, Satanás para trás de mim, para fora de mim. Vem? É grave. É grave, honestamente. Atenção. Vigiemos em relação aos nossos pensamentos. Que o Senhor seja bendito. E há alguns que choram até no chat e que dizem que o reconhecem. Outros que dizem obrigado, Senhor, por esta mensagem. Liberta o teu povo, liberta-nos. Outros, perdoa-me, Senhor, e é Oshua. Eu me reconheço aí. Outros que dizem é Satanás. Alguém que diz é por isso que as pessoas estão chateadas contigo e não sabes porquê. É o meu caso. Outros que dizem, Senhor, perdão, porque eu me reconheço. Salva-nos, somos verdadeiramente loucos. Eles pegam nos servidores de David, rapam-lhes metade da barba, sabendo que era um gesto odioso, porque não se devia aparecer perante o rei sem barba. E eles privaram estes homens da presença do seu rei. Vem, aqui podemos ver que é a imagem, David é a imagem um pouco do Senhor, e os seus servos, a imagem um pouco dos mensageiros que o Senhor envia. O Senhor envia os seus mensageiros para trazer a palavra e as pessoas que devem receber os mensageiros, e as mensageiras e os matam. Porque dizem que eles vão incomodá-los, ainda que eles vão... É para trazer alegria e os apedrejam. E o Senhor diz que eu vos enviarei sábios e justos profetas e vós os apedrejareis e matarão outros e expulsarão outros nas sinagogas. E é exatamente isso. Alguém pede ao Senhor, Senhor, eu te peço,
Eu te peço, Senhor, em nome de Yeshua, eu peço, imaginando uma irmã africana, negra, e ora e diz, Senhor, dá-me um marido. E o Senhor, ok, e envia a irmã em questão, um marido, é um enviado do Senhor, um filho do Senhor, um francês, um branco, e a irmã agora, o irmão branco que chega, bom dia irmã, tudo isso, e de seguida, ai não, isso é o diabo, para trás de mim, e uma má interpretação, sai de mim, não é o meu estilo, é o diabo. Então tu fazes uma má interpretação e tu estás a combater a ti mesmo, e o Senhor apenas está a responder à tua oração, mas por causa do racismo, por causa do tribalismo, por causa das tuas tradições e costumes, tu combates o Senhor sem te dares conta. E alguém pede ao Senhor, Senhor, liberta-me, e o Senhor envia um chinês ou um indiano e a pessoa é francesa. Porque por causa do racismo pode-se começar a combater a sua própria bênção. Aí está. Aí está como nós somos humanos, más interpretações. Vem, é terrível. O rei Anum representa a nós todos. Estamos no sofrimento. E David é a imagem do Pai Celeste. Estamos no sofrimento e o Pai nos envia os seus servos para nos consolar. Para nos consolar. E agora tu queres servidores, mensageiros que se parecem a ti fisicamente, que falam a tua língua, que são da tua tribo, da tua etnia, da tua região. E aí está como agora tu estás prestes a apedrejar a tua própria bênção. Senhor, salva-nos, nós, os humanos. Ah, Senhor. E pessoas que vão dizer, tu como podes orar com um camaronês ou alguém da Costa do Marfim, ou com um branco, ou com um chinês, como é que tu podes orar com um árabe? Meus irmãos, há árabes e há árabes, há chineses e chineses, há mestiços e mestiços, congoleses e congoleses, negros e negros. Há filhos do Senhor aí dentro, ainda assim, irmãos. E tu vais criar uma guerra inútil. Há combates e guerras que nós travamos que são guerras carnais criadas por nós mesmos. E depois vamos começar a acusar o Senhor. Oh Senhor, eu creio que este serão vamos ainda arrepender-nos perante o Senhor e que o Senhor nos liberte de nós mesmos. É terrível. A falta de discernimento. Falta de discernimento. Vem? É terrível. Há alguns que dizem é a minha cura. Oh Senhor, 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 os falsos raciocínios. Vem? É terrível como nós reagimos. É terrível como nós reagimos. Terrível. E vamos atirar sobre tudo o que mexe. Ai, os africanos assim. Ai, os negros são assim. Os brancos assim. Os europeus assim. Os indianos assim. Muitos a priori. Ai, os camaroneses. Ai, os congoleses. Senhor, meu Rei. O Senhor nos envia anjos e começamos a tratá-los como demónios e tudo isso. É bizarro, é preciso ter atenção. Ainda assim, tenha atenção, é pelo teu dinheiro, atenção. É por causa do teu dinheiro. É por causa do teu dinheiro, tenha atenção. É tudo um cocktail de informação errónea. E inventamos todo o tipo de coisas. E estamos todos envolvidos. Ninguém pode dizer que isto não diz respeito a si. Todos nos enganamos. Nem que seja uma, duas vezes na nossa vida, mas eu creio que será mais do que isso. Que o Senhor nos salve. E eles vão provocar a ira de David gratuitamente. 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 Uau. O nosso irmão Paulo que nos diz, Senhor, obrigado por esta decapagem espiritual. Isso é um bom termo. Senhor, é grave. E temos a priori em relação às pessoas de idade e eu esperava uma pessoa jovem
e tudo isso, mas é uma pessoa de idade, o que é que ela me pode trazer? Aí está como nós somos. É terrível. E paramos pelas aparências, sobre as aparências. Então os pensamentos são verdadeiramente uma fortaleza e nos induzem frequentemente em erro. Muitos problemas. E alguém que testemunha aqui, uma irmã, que diz: antes eu me dizia que não quero um marido haitiano, aquilo que Elohim previu para mim, um esposo haitiano, e eu o amo. É terrível. Aí está como nós somos. Então que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs, a formatação, efetivamente. Então não rapem os enviados do Senhor. Não se deve cortar as suas barbas, nem rasgar as suas vestimentas. E no final, eles estavam confundidos. O rei Anum e os seus servos, e mais ninguém lhes queria trazer um suporte. E então aí encontravam-se sozinhos. E há pessoas que se encontram sozinhas porque minimizaram de tal forma os enviados do Senhor e tiveram falta de discernimento que se encontram na confusão hoje. Senhor, ajuda-nos, salva-nos. Irmãos e irmãs, meditem ainda neste serão, se puderem, 2 Samuel, capítulo 10, nesta bela história que nos ensina a todos como podemos, enquanto humanos, fazer erros de apreciação e de má interpretação também. Que o Senhor nos guarde, irmãos e irmãs. Ninguém é perfeito. Lembrem-se que somos salvos pela graça e se encontram aí dentro, não se condenem. Que nos possamos todos arrepender e voltar para o Senhor e que o seu nome seja glorificado. Em nome de Yahushua, até breve, na rádio e TV Davi. Até à próxima.